Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, toda terça-feira, às 19 horas, o programa Mídia ao Ponto, no canal Farofa Crítica, apresentado pela Eliane Almeida, jornalista, que faz um comentário sobre a cobertura midiática da semana. E às quintas-feiras, após o meio-dia, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avisa amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal, dê um like nos nossos vídeos e divulgue entre os amigos. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção, com críticas, sugestões e até ideias de temas e convidados para abrir aqui no nosso programa. E o Farofa Crítica de hoje recebe Fábio Ortolano. Fábio é doutor em Psicologia Social, bacharel em Turismo e educador social. Ele é docente nas áreas de desenvolvimento social e turismo e se interessa por estudar no campo da diversidade, inclusão, direitos humanos e ambiente. E atualmente está aqui, participando de um projeto muito bacana, que eu tenho a honra, inclusive, de ser vice-coordenador, que é sobre direitos humanos e... Nossa, até esqueci os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As ODS, né? Obrigado. Então, é uma formação que nós estamos fazendo online, tem quase 15 mil inscritos, né? Tem a participação aí, 4 ou 5 mil pessoas em cada uma das aulas. O Fábio, deu uma aula maravilhosa na semana retrasada. Então, isso é muito bacana. E o Fábio já conhece também já da pós lá na IASH. Né? Nós tivemos algumas coisas juntos ali na pós-graduação na IASH USP. Fábio, obrigado por ter aceitado nosso convite, né? E você tem uma atuação no campo da diversidade, inclusão. Você debateu na aula que eu assisti uma parte, né? Eu tinha um compromisso, não pude ver toda ela, um pouco dessa liquefação dos direitos, né? Você usa muito o texto do Zygmunt Bauman, que é um autor que eu conheço, né? Que eu estudei bastante também. Até tive a honra de entrevistá-lo para a revista Cult. Você acha que passamos um momento que está muito difícil, a luta por direitos humanos, por diversidade, por respeito, né? Há uma tendência geral a ampliar a intolerância em todos os aspectos? Bom, primeiro, obrigado pelo convite em participar aqui do Farofa Crítica. Quando eu recebi o convite, eu fiquei honrado e muito feliz por admirar muito o seu trabalho, viu, professor Denis, e por poder contribuir aqui, trocar junto. E essa primeira pergunta e reflexão que você traz para a gente pensar junto me faz olhar para a atual conjuntura com uma espécie de esperança, mas ao mesmo tempo tristeza. Eu acredito, né, a partir dessas referências que inclusive a gente trouxe nas aulas, em que a gente vê uma reprodução, né, do capital e da reprodução aí uma nova readaptação desse sistema econômico, político e social que é o capitalismo, e que tem operado uma série de comportamentos, atravessamentos na cultura que impacta nessas violências que a gente vive cotidianamente, né? Seja o linchamento e assassinato do Moise recentemente, o linchamento da menina trans dentro de uma escola, todos esses fatos, eles não são isolados, se a gente pensa na dinâmica social. E aí, quando eu falo de esperança, é porque eu trabalho com educação, trabalho com adolescentes, jovens, adultos, e eu vejo que, paralelamente a esse contexto de tanta violência, há muita esperança na humanidade. Eu vejo, né, o compartilhamento de afeto, muitas transformações diferentes da minha época, quando jovem. Então, olhando, né, eu acho que a consciência crítica é muito importante, que a gente
gente tenha em mente saber o lugar que a gente está, o sistema no qual a gente está inserido, político, econômico, social, mas, ao mesmo tempo, olhar aí com otimismo, mas não um otimismo alienado, mas esse otimismo que faz a gente notar que existiram transformações ao longo do tempo. E aí, só para finalizar, né, eu não sei se eu abri, eu estou trazendo um monte de reflexão aqui, a gente vai aprofundando aí na conversa. Eu vejo que o tema da diversidade, que é um dos temas que eu tenho interesse, e os direitos humanos, eles, em alguma medida, eles têm avançado. Eu percebo, eu faço formação no campo da diversidade e inclusão para vários públicos, né? Desde a multiplicação na rede do Senac São Paulo, as turmas em que eu entro e falo sobre esse tema. E eu percebo que as novas gerações, elas já têm isso próximo, já trazem, não só no discurso do cotidiano, mas também nas suas próprias subjetividades, entender que os marcadores sociais de raça, condição física e psicológica, gênero, sexualidade, são marcadores que fazem parte do nosso percurso social. Diferente da minha época, por exemplo, acompanhando com jovens, que isso nem era dialogado, ou era dialogado numa perspectiva acadêmica, e no senso comum, que é também necessário que isso se faça, não acontecia. Então, embora as violências elas adquirem uma nova sofisticação da forma que ela opera, eu acho que a gente tem avançado. E, bom, mas eu sigo aí com as reflexões. Eu acredito que os direitos humanos, eles, dentro desse contexto neoliberal, em que a desigualdade é um marcador, né, que favorece, né, a reprodução do capital, desse sistema, muitos direitos eles são negligenciados, como a gente vê, né, no cotidiano. Os direitos sociais, né, educação, saúde, habitação, né, você vê em todos os cenários aí isso se agravando, seja na cidade de São Paulo, quando a gente anda ali pela Sé, por exemplo, em que a gente vê o número de pessoas em situação de rua aumentando, ou mesmo no interior. No Parque Unidade de Conservação que eu pesquisei no doutorado, tem uma ocupação, e essa ocupação tem aumentado muito de tamanho nos últimos anos. Então, alguns avanços que a gente teve ao longo das décadas passadas, Americana, que é essa cidade do interior, que eu tinha o campo, era uma cidade que não tinha ocupação irregular, não tinha favela, né? Essa modalidade, né, de habitação precária. E agora, né, em decorrência de uma série de direitos, né, negados, tem pipocado. Então, bom, falei várias coisas aqui e a gente vai dialogando aí junto. Você falou um negócio muito interessante, né, Fábio, que as novas gerações elas têm uma outra perspectiva sobre essa realidade, né? E, inclusive, se a gente observar aí essas pesquisas, enquetes eleitorais, né, a preferência ao candidato da extrema-direita, não vou nem falar o nome dele para não poluir o ambiente, da Ibope, mas a preferência dele é mais forte entre homens brancos mais velhos, né? Onde ele consegue até ter uma preferência maior, né, segundo a estratificação da pesquisa. Mas eu queria perguntar uma coisa assim, um pouco nessa linha ainda, que é bem interessante essa reflexão que você faz, né? Eu acho que você deve ter lido já, né? O Foucault, ele fala muito do neoliberalismo para além de um modelo econômico, né? É um modelo de sociabilidade, um modelo de afetos, então, que é recuperado inclusive pelo Vladimir Safatli num livro muito interessante chamado Círculo dos Afetos. Ele fala do ideal empresarial de si. Com essa precarização do trabalho, você não teme que esse jovem, né, essa nova geração que está com essa perspectiva diferente, ao ser premida para a inserção nesse trabalho informalizado, precarizado, acabe não se contaminando, né, por esse ideal empresarial de si, por essa lógica neoliberal? Como é que você enxerga isso? Olha, acho que é possível. E até olhando para a conjuntura, a gente até estava conversando isso na nossa aula lá de diversidade, diferença e cultura. A diversidade, esse tema, né, e a construção das identidades, até Manuel Castells, o próprio Bauman, vão falar das identidades também como um signo de poder na atual conjuntura. E aí, nessa cultura neoliberal, a nossa própria identidade se torna uma mercadoria.
e aí as pessoas passam a construir, dentro desse projeto de vida e destino individual, do empreendedorismo de si, né, dessa construção de comunidades cabides, de pertencimento, que ora são oportunas, né, se torna um exercício diante desse caos, né, de uma série de processos de alinhamento, né, de desimportância do outro, desconstrução moral do outro. Eu me construa a minha identidade dentro desses valores, né, como diria, né, capitalistas mesmo, em que produz esses marcadores do que é importante, né? Que foi até uma provocação que eu trouxe no final do encontro, né? É muito bonita aquela frase, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Claro que é. Só que será que a gente é só aquilo que a gente deseja ou o que é possível dentro da nossa cultura? Então, tem uma série de coisas para tensionar. O que eu vejo é que esse discurso, né, das identidades são muito são fortes, né, nas atuais gerações. Então, eu dou aula para adolescente e para jovem, e isso está muito forte. Mas, ao mesmo tempo, essa provocação que você traz e que eu também me faço, a dificuldade que a gente tem em construir uma consciência política coletiva, o associativismo. Quando eu pesquisei, né, a consciência política ambiental de grupos em Americana e São Francisco de Paula, algo que eu identifiquei é que era muito difícil a construção de uma identidade coletiva. As pessoas construíam um histórico de participação e de luta muito a partir das suas lutas pessoais, né? Se vendo como ambientalista dentro de projetos ou em institucionalidades, né? Seja no poder público, mas não construindo uma consciência coletiva, um senso de comunidade. E isso tudo faz a gente refletir, né? A que ponto que as transformações vão ocorrer, enfim. Então, eu vou pensando nesse sentido. Eu não tenho uma visão maniqueísta, assim, de achar assim, então a gente está sendo totalmente cooptado, a transformação social não é possível dentro dessa conjuntura. Não, eu acho que todos nós somos potências de transformação e acho que a gente tem avançado em alguns aspectos. E algo que eu penso que esses temas, né, da diversidade, das identidades, tem possibilitado é que, dentro de uma cultura hegemônica do neoliberalismo, que tem todas essas interferências, né? Esse projeto de vida e destino individual, o empreendedorismo de si. Por outro lado, paralelamente a isso, a discussão cultural que se dá a partir das identidades, a gente provoca as narrativas hegemônicas, né? Seja das religiões, seja da cultura do branco europeu, né? Fisicamente e psicologicamente em conformidade com as expectativas sociais. Então, esse tensionamento, talvez, seja uma possibilidade da gente unir aquilo que nos separou. E aí eu vejo por um movimento próprio meu, porque eu comecei a estudar e atuar, eu já participei de um coletivo que se chamava Coletivo Mandala LGBT, depois eu participei, né, de um coletivo ambientalista, e aí eu fui percebendo que no meu próprio movimento pessoal, também, né, então olhando nesse trajeto, né, eu também sendo produto dessa cultura, eu também fui me aproximando de outros movimentos. Entender que, para falar de direitos humanos, não dá para eu falar só no recorte da sexualidade e do gênero. Eu preciso me aprofundar na luta racial, né, dos povos racializados. Eu preciso saber da história das pessoas com deficiência, né? Então, a gente vai... a história oficial, né, e esse signo de poder, né, homem branco, heterossexual, fisicamente em conformidade com as expectativas, essa narrativa hegemônica, eurocêntrica, nórdica, ela tem sido tensionada. E aí eu vejo como um horizonte de esperança esses grupos minorizados, né, politicamente, socialmente, meio que se unindo, porque qual que é a estratégia, né, eu acho que de controle desses dispositivos? É também nos separar. E aí, talvez, nesse movimento em que a gente está, né, andando, né, a gente não é algo fechado, a gente tem se aproximado. Eu vejo, então, até em sala de aula, os jovens, eles têm ampliado aí a discussão, não focado só dentro aí
desse empreendedorismo de si. Por outro lado, é muito difícil romper com essa lógica, né? Porque, como você trouxe, né? A precarização do trabalho, tem uma série daí de questões que dificultam, né, esse processo, porque quando a gente se torna empreendedor de si, né, em várias dimensões, inclusive no uso das redes sociais, tem uma série de atravessamentos, né, que vai impactar no nosso desejo, né, nos desejos de afeto, enfim. Então, eu acho que a gente está A gente é uma contradição também, né? Então, eu acho que a gente tem, por um lado, a gente tem avançado, mas, por outro lado, a gente também tem outros dispositivos. E aí eu trago, assim, só para a ideia abrir para reflexão, um autor que eu tenho lido, o Byung-Chul Han, não sei se eu até estou pronunciando certo, ele vai fazer, né, um paralelo, né, que o Foucault, quando ele pensa, né, nos dispositivos de poder, ele fala das institucionalidades, né? Então, se a gente pensar o Código Penal, a Pastoral Cristã, né, as escolas, os manicômios, existiam instituições que nos controlavam, né? Agora, né, na leitura dele, as novas técnicas psicopolíticas de poder se dá a partir do sujeito. Então, hoje a gente controla, né? A gente que se tornou empreendedor de si, a gente é servo voluntário, né? Então, a gente está sempre nessa lógica, enquanto os outros estão dormindo, vai lá e trabalha, né? A gente não preza que o dia seja proveitoso, ele tem que ser produtivo, tem que produzir. Paralelamente a isso, outros controles vão aparecendo, né, sobre nós mesmos, né? O controle do nosso corpo, né, do que os filtros que a gente coloca nas redes sociais. Tá? Hoje, esse controle, né, e até para a construção dessa identidade, que muitas vezes é cooptada pelo mercado, se dá a partir de uma série de dispositivos que seja, né, a mediação da imagem e tal, mas também por um controle nosso, né? Enfim, uma reflexão aí e provocação que eu tenho tido. É importante, importante. Eu já li o Bill Schumann, né, o Sociedade do Cansaço. Tem essa outra obra que você falou também, você até comentou comigo em outro momento, né? Vou atrás dela também. E estou lendo também o Dardot e Laval, né? Ele atualiza alguns conceitos do Foucault. Né? O Fábio, assim, uma coisa que é interessante, você tocou aí, é justamente esse controle do próprio sujeito, né? Isso você traz aí do Bill Schumann, né? Você acha que a estética das redes sociais ela fortalece isso? Você tem uma estética narrativa dessa rede social que acaba pressionando o sujeito a expressar-se publicamente a partir dessa lógica do produtivo e não proveitoso? Uhum. Eu não tenho uma resposta fechada para mim, mas assim, eu não sei se mais contribui ou, na verdade, nos homogeneiza ou nos paralisa em certa medida. Eu não tenho uma resposta fechada, mas eu percebo que, em certa medida, nos limita. Tanto que, na aula, eu trouxe uma exposição da Rosângela Renault, que ela faz uma colagem com uma série de imagens que comporia a cultura contemporânea, né? E aí, hoje, pensando até no Guy Debord, que ele vai falar da sociedade do espetáculo, né? Em que um conjunto de performatividades operam, né? Mediadas pela imagem, as relações são mediadas pela imagem, e aí, muitas vezes, a gente não toca em questões profundas. Então, pensando aí na questão das redes sociais, a gente produz uma imagem do que nós queremos ser. E aí, em certa medida, talvez os movimentos sociais tenham sido cooptados até por uma estética ou por um script de atuação também nessa lógica da imagem, da visibilidade massiva, que também tem os seus avanços. Eu percebo, pesquisando as paradas, um giro muito importante no movimento LGBTQIA+, foi a visibilidade massiva. Foi pautar essas questões e chegar a esse assunto no discurso comum pela visibilidade massiva que as paradas propiciaram. Acontece até uma provocação, né, que alguns temas passam a ser, muitas vezes, esvaziados, né? As pessoas, que nem uma vez eu vi um meme,
tinha um jovem LGBT com um cropped, né, uma camiseta aqui, né, na metade do peito aqui, assim, uns shortinhos curtos, e colocou, né, militei, como se a nossa luta parasse aí. Então, aí parece que a gente tem uma série de coisas que a gente precisa tensionar. Luta é tensionamento também, né? É reconhecimento de antagonistas. E talvez essa imagem que a gente produz para as redes sociais seja numa mobilização pública, que eu vou postar foto no Insta. Eu não sei se ela só contribui ou também se ela nos paralisa, fazendo a gente acreditar que a luta se restringe a isso, a só da visibilidade, que é o que aconteceu com o movimento ambientalista, né? O Greenpeace ele teve um papel importante, né, na universalização das pautas ambientais na década de 70. Só que na década seguinte, em 80, já começaram as políticas falso-ecológicas, por conta desse prestígio social que a questão ambiental adquiriu, né, universalmente, seja nos estados, né, nos partidos políticos, nas empresas. Ela começou a ser usada também como um tema vazio em muitas institucionalidades. E aí eu temo que as pautas da diversidade, em algum momento, elas também vão ser esvaziadas nesse nível, em que a gente não vai tensionar as estruturas que operam essas desigualdades, mas sim falar, porque o Byung-Chul ele fala, a sociedade de hoje ela não está pautada pela negatividade, como antes as instituições faziam, né? Então, a pessoa que desviava, né, de um padrão normativo e era taxada como louca, era presa nos manicômios. O cara que infringiu a lei vai para prisão e tal. Hoje, né, a gente vive a lógica da positividade. Então, porque a gente precisa sempre afirmar. E aí eu vejo que os discursos das minorias, da diversidade, ele está super positivado hoje dentro dessa outra forma de reprodução do capital. Então a gente fala, você vê, não à toa 15 mil pessoas se inscreveram. E eu vejo esse assunto pipocar em LinkedIn, mas a que ponto essas instituições têm tensionado as estruturas de desigualdade? Então, me parece que essa estética, que também daí é uma estética que produz um script de atuação, né? Do que do que é luta, do que falar sobre diversidade, o que é falar sobre raça, o que é falar sobre gênero, sexualidade. E aí eu vejo, assim, às vezes um discurso que ele é contraditório, né? É muito louco, assim. Enfim, então são reflexões. Eu acredito que a gente seja, assim como o Guy Debord ele traz, às vezes a gente cai numa armadilha de acreditar na imagem e ele começa o livro, né? O mentiroso enganou a si mesmo. Às vezes a gente... E só para fechar dessa provocação, e aí como até sugestão, um tempo atrás eu escrevi um texto sobre um clipe da Leona Vingativa, chama Frescar no Círio, o clipe, e aí eu coloco o título desse ensaio aí, reflexivo, chama Frescar no Círio, a tríade de resistência estética, linguística e moral de Leona Vingativa. Porque são jovens paraenses que encenam, né, uma série de performatividades, reivindicando o lugar ao sol, junto ao Círio, né, uma festa religiosa de uma religião hegemônica no Brasil, e provocando. No começo aparece um deputado, que eu também não vou nomear aqui, que é super reacionário, é super fundamentalista, e aí eles vão brincando no clipe, né, dessa ordem que tenta controlar, desse dispositivo de controle, a religião, e, ao mesmo tempo, esse desejo animalesco, o desejo das sexualidades e gêneros dissidentes, aquilo disputando narrativa. E o cenário também é uma contraposição estética, porque aparece esgoto a céu aberto, casas inacabadas, não são os grandes centros mercantis que aparecem. Então, é um conjunto de elementos ali na cena, nos scripts, né?
muitas vezes, né, na própria letra, trazendo uma proximidade do humano aos bichos. Então, tem uma série de provocações ali no clipe que faz a gente se provocar, né, dessa estética e dessa cultura que a gente tem difundido aí no cotidiano por meio das redes sociais. O Zygmunt Bauman, ele fala que nós vivemos um momento do interregno, né, porque existe uma percepção cada vez mais nítida de que o capitalismo esgotou as suas possibilidades civilizatórias. Entretanto, não se conseguiu ainda pensar uma alternativa ao capitalismo. E ele aponta que esse momento que nós vivemos é muito produto também desse interregno, né? Você concorda com ele? É isso que você vê? Essa percepção de uma crise do modelo atual, mas você sabe que se colocar no lugar? Olha, concordo e sinto isso. Eu acho que a gente, de algum modo ou de outro, a gente identifica esse colapso desse sistema. Só que, assim como, né, tem um filme que eu gosto muito, eu falo documentário, mas é filme, da Servidão Moderna, que é uma colagem, né, e que fala, né, desse totalitarismo mercantil que a gente vive. É muito... a gente, né, nesses processos históricos aí de desenvolvimento dos sistemas políticos, econômicos e sociais, a gente foi desacreditando num processo de ruptura. E aí me parece hoje, pelo menos quando a gente discute, conversa, parece que assim a gente identifica que o capitalismo ele está em colapso e que tem uma série de contradições. Ele não é um sistema que deu certo, mas a gente não enxerga um horizonte diferente, porque todos parecem muito distantes. Se a gente vai falar de comunismo, de socialismo ou de ecossocialismo, como algumas correntes, parece que essas correntes, seja ideológica ou de proposição de um novo sistema de governo, elas não conseguem ascender a um lugar de representação. Então, ainda que elas existam, elas estão no campo da discussão ideológica e de um projeto de futuro, mas eles não têm força política para ocupar os poderes instituídos. Então, o que parece assim é que a gente tem consciência de que esse sistema ele tem uma série de contradições, a gente sabe disso, mas a gente não vê um horizonte factível, né? Tanto que a gente até politicamente faz isso, né? Diante de uma conjuntura fascista que a gente vive hoje, qual que é a nossa alternativa? É pensar, né, por uma concessão dentro das possibilidades, né, do que a gente acredita. Um regime, né, mais próximo à esquerda, mas que faz uma concessão, um diálogo aí com a lógica neoliberal. Todo representante ou partido, grupo que tende a se contrapor a esse regime político, econômico e social, não ascende aos poderes instituídos. É muito difícil, é um ou outro, que fica só como resistência. Então, querendo ou não, parece que a gente acolhe. Então, a gente não vai dar conta, né, de construir um novo projeto, então a gente mantém esse como está, para que fique menos pior do que tem sido. Não sei se eu estou viajando, é nesse sentido que eu penso. Eu acredito que e é muito louco, porque só também pensando na juventude, né? Você vê eu vejo a gente, né, constrói a nossa consciência política a partir de um conjunto aí de dimensões, né? Até como o Salvador traz lá no mapa da consciência política e tal. Pode ser o reconhecimento dos antagonistas e tal, mas tem uma coisa que é interessante, né? Pensando na vida, na concretude da vida, é que as pessoas também, elas votam, elas escolhem ou acreditam numa ideologia ou num projeto político de governo e tal, a partir da materialidade da sua vida. Então, eu vejo, né, alguns anos atrás, eu tinha muitos alunos adolescentes, fazendo até uma costura com o que você trouxe o dado lá, né, que defendiam o projeto atual de governo. Era muito louco, eu ficava assustado, falava, nossa, mas como pode tantos jovens defendendo aí
esse candidato, que eu também não vou nomear. E aí eu vejo, nesse intervalo, né, de 3 anos, como mudou, né, também até a própria amostragem nas turmas. Você vê que hoje a maior parte dos jovens já discordam desse projeto. Então, eu acredito que também essa consciência política se dá por uma materialidade da vida. Você não acha, Fábio, assim, é um dado interessante isso, né? Eu acho que até Esther Solano chegou a captar, né, esse apoio dos jovens, em certo momento, de uma geração mais jovem, né, a esse projeto de extrema-direita. Tá? E ela captou, né, essa percepção de alguns jovens. Né? Você não acha que isso também, não vou dizer que é apenas isso, é produto de nós tivemos um período aí no ciclo de governos progressistas, uma inclusão meramente pelo consumo, né, que fez despertar, então, essa ideia do ideal empresarial de si, que fala o Brasil essa pátria? Pode contribuir, mas eu não sei se eu não sei para mim se é só isso. Sem sombra de dúvida, eu acho que impacta, porque querendo ou não, esse sistema, ele político, econômico, social, ele é também difundido porque a sua ideologia está também nos atravessando o tempo inteiro. Né, inclusive se inscrevendo nas nossas subjetividades, né? Pensar que um ideal de transformação seria pela mobilidade, aí o consumo, acessar determinados bens. Mas, por outro lado, eu acredito que não seja só isso, né? Eu acredito que olhando, né, trabalhando com jovens e conversando sobre todos esses assuntos, eu acho que isso pode impactar, sim, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nos direitos humanos, né, e na sua interdependência, existem alguns direitos que eles são básicos também, né? Ainda que seja pelo viés do consumo, as políticas de transferência de renda que a gente teve aí nos governos progressistas e que ampliaram, eu acredito que elas possibilitaram, né, uma condição material de desejo, de transformação, de ascensão, ainda que esteja próximo desse ideal de projeto de vida e destino individual, do empreendedorismo de si, mas não é só isso, porque as pessoas estão se dando conta. Eu vejo hoje, né, os jovens que eu tenho conversado, eu trabalho com formação profissional, e muitos deles, né, embora eles se interessem por mercado financeiro, eles concordam que a precarização do trabalho é inadmissível. Esse discurso que tentam nos impor, né, do empreendedorismo, que aproveite a crise como uma oportunidade, todo mundo sabe que é uma balela, porque eles entendem na materialidade da vida. Então, uma aluna que chega vendendo trufa, ela não está porque, eu estou querendo me tornar o novo Bill Gates aqui. Ela tem consciência de que ela nunca vai ser o Bill Gates. Ou, sei lá, só se por uma sorte, ela ser muito fora da curva. Então, as pessoas têm consciência que esse é um discurso que estão querendo, pelo menos a gente provoca essas reflexões e os jovens têm ido. Não, realmente. Nesse momento, a gente está se dando conta, né, ainda que tenha, né, esse processo político, de que a ascensão se dá pelo consumo e tal, a gente está tendo consciência de que a precarização do trabalho tem afetado a nossa vida, porque são direitos sociais que a gente tem perdido. Então, eu não acho que é só ruim. Eu acho que pode contribuir, acho não, sem sombra de dúvida, contribui para, como fala, para sustentação dessa ideologia neoliberal, sim, sem dúvida. Só que eu acho que não é um viés único. Vai disputar com esses outros, quando a gente vai falar diante da pandemia. A gente vê a importância do Estado, isso é inegável, do SUS. Então, embora tenha um empreendedorismo de si, as pessoas falam, bom, eu não quero só ter que eu pagar pelo meu plano de saúde, eu quero que o Estado garanta o meu direito. Então, tudo isso está disputando aí a reflexão das pessoas de como elas se enxergam aí no todo. Elas têm, porque a lógica neoliberal vai colocar a ausência aí do Estado. Essas semanas, né, eu fiz uma discussão, um debate com temas, né, a gente dividiu a turma, né, em quem se via como esquerda, quem se via de direita, e olha que, curiosamente, né, eram poucos que se viam como sendo de direita.
mas eles estão conhecendo aí o espectro político-ideológico e tal. Mas vamos pensar afinidade. E aí uns que ficaram como centro, né? Mas eles estavam mais centro-esquerda. E aí é curioso que daí a gente trouxe algumas provocações, né? Privatização de instituições públicas. E aí você vê que tem uma discussão que o pessoal está falando, bom, eu vou perder aí um patrimônio que é meu enquanto cidadão. Eu acredito que tudo isso tem caminhado junto. Eu não sei se a gente só tem reforçado essa cultura neoliberal, mas a desigualdade ela também produz uma consciência de indignação, enfim. Eu acho que mistura tudo isso. Ótimo. Bom, Fábio, nós estamos aqui caminhando para o final do nosso programa, né? E quem quiser conhecer o Fábio, a sua produção acadêmica, né? Você participa de algum coletivo, faz aí um merchan do bem do Fábio e das suas ações aí, coletivos que atua. Ó, eu, como o professor Denis comentou, eu trabalho no campo da diversidade. Hoje eu faço, né, multiplicação nessa temática, então estou disponível aí para atuar nesse campo, tendo até feito já parceria com associações do terceiro setor. Estou vinculado atualmente a uma ONG ambientalista de Americana, que é o Amigos da Gruta. Então, eu transito em dois campos hoje, né? Eu gosto muito da pauta dos direitos humanos, da diversidade sexual e de gênero. Fiz parte do Mandala, mas já há alguns anos atrás, que era um coletivo LGBT. Hoje estou vinculado a esse grupo ambientalista, Amigos da Gruta, tem até página no Insta. Em decorrência da pandemia, a gente não estava fazendo nenhuma atuação lá no parque, né, que é um parque lá de Americana, uma unidade de conservação, e textos, coisas que eu tenho produzido. Eu tenho um blog que chama Desprocesso, não tenho alimentado ele, mas lá eu coloco alguns textos, algumas reflexões ou artigos que eu encaminho para jornais. E também, se colocar, dar um Google lá, Fábio Ortolano, pode achar textos aí que eu tenho feito, enfim. Fica aí como sugestão. O endereço do Desprocesso, qual que é? Desprocesso? Eu acho que é Desprocesso, ou não, na verdade, é Fábio Ortolano, sabe que eu nem lembro, @blogspot, eu não lembro. Tá. É que eu tenho, eu nem tenho como um canal de difusão. Eu vou colocando lá, porque normalmente eu publico em outro lugar, né? Por exemplo, no jornal de Americana, e aí eu só fico lá como um acervo lá do que... É um repositório. Isso, um repositório, ótimo deles. Tá, mas se colocar Desprocesso, vai estar, porque foi tipo um neologismo, o discurso em processo manifesto. Aí por isso que chama Desprocesso. É uma viagem. Legal, gostei. Viagem, isso. Ok. Mas a produção nossa vai achar o blog, vou colocar aqui no gerador de caracteres o endereço. Então tá aí a dica, né, para achar a produção aí do Fábio. Fábio, muito obrigado aí pela sua participação no programa, foi muito bacana a nossa conversa, tá? E espero contar com você em outras oportunidades. Tá? Valeu mesmo. Com certeza, estou aí. E a gente segue junto lá no curso de Direitos Humanos e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nos provocando. Obrigado pelo convite mais uma vez, Denis. Imagine, Fábio, foi uma honra estar com você aqui. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com o professor Fábio Ortolano, doutor em Psicologia Social, que falou aí sobre essa atuação no campo da diversidade, inclusão, direitos humanos e ambiente, além de outras temáticas aí atuais, contemporâneas. Né? Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça também de dar um like nos nossos vídeos. E sempre assista também, às terças-feiras ao vivo, às 19 horas, o programa Mídia ao Ponto, com a jornalista Eliane Almeida. E para encerrar, uma frase do René Descartes. O espetáculo do mundo nos oferece frequentemente cenas de violência e intolerância, nascidas do preconceito que querem se impor pela força, na ausência de questionamentos e, sobretudo, do exercício da razão.